Olá a todos, é mais uma vez com imenso prazer que vos tenho aqui em mais um Motorcast do Stand Virtual. Hoje temos o prazer de ter Ricardo Oliveira, fundador da World Shopper, que tem desenvolvido um trabalho fantástico em Portugal em termos de inovação automóvel, um profundo conhecedor de toda a dinâmica dos veículos elétricos e sempre a procurar as novas tendências a nível da mobilidade automóvel. E é neste sentido que eu vou trazer aqui para junto de nós o Ricardo. Ricardo, está tudo bem por aí? Olá, Nuno. Está tudo bem por aqui? É um prazer estar contigo nestes programas do stand virtual, nestes Motorcast, não é? Acho que vocês têm desenvolvido um trabalho fantástico numa altura que as pessoas precisam de muita informação e de muitos conteúdos. É exatamente, se calhar por aí que eu também começava, porque eu acho que, trocando então aqui um bocadinho de galhardetes, eu acho que tu tens feito um trabalho extraordinário, em particular logo no momento do pico do Covid, tiveste um papel impressionante em termos de mercado, acho eu, em termos de também dar informação do que estava a passar noutros mercados, com tudo aquilo que fazes de trabalho internacional, e por isso mesmo eu acho que hoje faço-te essa pergunta. Não estás habituado a estar tanto no papel do entrevistado, mas normalmente és um entrevistador. Como é que é isto hoje, virar a cadeira? Olha, eu acho que gosto fundamentalmente de conversar. Portanto, de um lado ou do outro, sinto-me bem. Gosto de ter uma conversa. E é exatamente isso que nós vamos ter. Então, deixa-me aqui começar por um aspecto que toda a gente vê, os vídeos e tudo o que tu fazes, estás sempre acompanhado ou da tua trotinete, ou estás sempre com mais um carro elétrico. Tu claramente, eu pelo menos reconheço assim, és talvez um dos principais embaixadores, se não o maior embaixador em termos de carros elétricos em Portugal, e tudo o que tens feito, as experiências e a demonstrar, de facto, a tendência dos elétricos está aí. E é nesse sentido que eu te perguntava, como é que tu vês, neste momento em que saímos, se calhar, um bocadinho do nosso radar em estar a falar de elétricos por causa do Covid, a evolução dos carros elétricos em Portugal? Como é que é a tua perspectiva de futuro da introdução dos elétricos? Olha, para já que saudades destas road trips, que há imenso tempo que não faço nada do género e acho que nunca fiquei tanto tempo quieto no mesmo sítio. Mas para te dizer o seguinte, relativamente a veículos elétricos, eu acho que o quadro que temos em Portugal não é muito diferente daquilo que temos nos outros países da Europa. O que se passou em 2019 foi uma transição para um ano em que, como tu sabes, em 2020 os veículos elétricos e os veículos de baixas emissões começavam a contar, as vendas desses veículos começavam a contar para a questão dos objetivos de emissões e, naturalmente, houve uma série de vendas que passaram para 2020 e que isso afetou o final do ano. Mas, de uma forma geral, veículos elétricos, 100% elétricos e plug-in hybrids portaram-se muito bem em 2019. 2020 viu-se também que nos meses negros, ali março e abril, resistiram um bocadinho melhor à quebra nas vendas. Penso que essa tendência a longo prazo se irá prolongar. Deixa-me fazer-te uma pergunta, ou seja, na vertente da aceleração, quando pensas no consumidor final, e eu sei que tu também te acompanhas, para haver uma maior aceleração do processo, o que é que tu achas que são alguns dos obstáculos que têm que ser removidos? E às vezes te pergunto, será que o pós-venda é um deles, porque é tudo diferente, as baterias? Onde é que tu vês que são alguns temas que têm que ser resolvidos para, de facto, acelerar ainda mais os elétricos no consumidor final? Olha, sinceramente penso que o pós-venda não é bem uma barreira, pelo menos para o consumidor. O problema do pós-venda é mais do lado dos profissionais, é mais do lado da própria indústria. É a dificuldade de termos com os veículos elétricos um modelo de negócio que seja suficientemente sustentável, porque os veículos elétricos não consomem aquilo que o pós-venda está habituado a vender. E, portanto, temos que ter um modelo de negócio diferente para estes veículos. Relativamente ao consumidor final, as grandes barreiras à difusão em massa dos veículos elétricos será
mais a questão da infraestrutura, da acessibilidade a pontos de carregamento, mas nunca esquecer, por favor, nunca esquecer que há muito mais tomadas do que bombas de gasolina, não é? É preciso não esquecer. Agora, é preciso fazer com que o acesso seja fácil às pessoas. Portanto, disponibilidade de pontos de carregamento, tempo de carregamento e o prémio de preço. Portanto, o preço dos veículos elétricos ainda é um pouco mais caro que os veículos a combustão. Mas com incentivos, e é provável que eles aumentem mais nos veículos elétricos, estes preços estão cada vez a ser mais competitivos. Aliás, todos estes 3 fatores estão em vias de resolução. Deixa-me aqui, ou seja, e eu acho que se vai levar a um crescimento evidente dos elétricos. Eu, por acaso, gostava de partilhar, já agora que estamos a falar sobre o tema dos elétricos, eu acho que há um tema que esse sim precisa de ser mais pensado. Nós, no stand virtual, tínhamos toda a equipa comercial, e temos uma equipa comercial de praticamente 20 pessoas, em cima de carros elétricos. E vou-te dizer, não é uma gestão fácil. Ou seja, para quem tem uma equipa comercial que tem que se deslocar todos os dias a fazer 200, 300, 400 km, o elétrico ainda não é uma solução viável, a 100%, ou seja, é de facto uma dificuldade que nós temos e que temos que repensar. No entanto, por exemplo, para o consumidor final, dependendo de viagens um pouco mais curtas, será claramente uma solução. E por isso estou convencido, como tu dizes, que irá haver aqui um forte crescimento. Eu vou pegar aqui no research que o Ricardo Cardoso, que é o Brand Manager do stand virtual, fez em termos do research para esta nossa entrevista, onde ele via que, de facto, é evidente, e eu também já estive na China numa altura, um mês inteiro, há uns 10 anos atrás, isso já era evidente, um forte investimento das marcas chinesas nos elétricos, onde eventualmente quase já se antecipava de que poderia haver aqui uma aceleração na China em termos de produção de carros elétricos superior, nomeadamente à Europa, porque tu sabrás tão bem como eu, a Califórnia também está na forja com variadíssimas marcas para saírem com carros quase do modelo tipo Tesla, e por isso pode haver aqui uma expectativa de marcas como a BAIC, a BYD, a Byton, nem eu sei dizer quase os nomes destas Xiaopeng Motors, e temos aqui alguns desses modelos ilustrativos agora aqui presentes no ecrã. Tu achas que corremos o risco com esta aceleração dos elétricos de poder haver uma invasão chinesa nesta vertente de carros elétricos? Nuno, nós já tivemos na iminência de várias invasões chinesas. É verdade. Desculpa, que até agora não aconteceram. Não quer dizer que não venham a acontecer. Mas na questão dos veículos elétricos há aqui uma questão que me parece central, que é a estratégia dos construtores. E isso é independente do continente onde eles estejam. No caso da China, a BYD é provavelmente, que é o maior construtor mundial de veículos elétricos, é provavelmente aquele que está posicionado para melhor ter uma expansão a nível internacional. Porquê? Porque é o produtor das suas próprias baterias. E isto é um caminho que está a ser traçado pelos principais atores dentro deste segmento. Ou seja, a Tesla, o grupo Volkswagen, estão todos a investir em serem produtores das suas próprias baterias. E isso faz toda a diferença neste segmento. Portanto, se houver alguma invasão chinesa, será provavelmente devido à BYD. Mas, sinceramente, mais do que uma invasão, eu espero que haja uma concorrência saudável e é isso que acho que vai acontecer entre os vários construtores dos vários continentes. Sei, e tu dizes uma coisa que é eu lembro-me que eu estive na altura, quando também estava ligado à SAGS, te lembras que também, no fundo, tinha a CIVA e estava na expectativa de ter mais marcas. Na altura fomos um mês para a China falar com estes importadores, com estes fabricantes todos, no sentido de eventualmente antecipávamos uma potencial invasão. Na altura era mais a Geely e a Chery que estavam em cima da mesa, mas já era evidente na altura um fortíssimo investimento quando visitámos as fábricas em motores elétricos, que ainda não era tão evidente. Mas olha, vamos voltar um bocadinho para o tradicional, porque não só o teu DNA de base tem muito a ver com a evolução do setor automóvel, como sei muito bem que a nível da World Shopper vocês fazem um trabalho profundo a nível daquilo que é o negócio no dia-a-dia. E é aí que eu te levantava, e tu, como sabes, eu próprio passei muitos anos fora do país, ou muito contacto, nomeadamente com os Estados Unidos, com o Brasil, com a Austrália, whatever,
E falando com os vários mercados, mesmo na última outra caso que fiz aqui com a Vitória Kaufmann da Siva, falávamos sobre isto. O modelo de distribuição automóvel na Europa e mesmo no mundo, nos últimos 20 anos tem mudado pouco. Ou seja, se nós andarmos 20 ou 30 anos para trás, o modelo é mais ou menos o mesmo do fabricante, do importador, da concessão, o formato de venda, os objetivos, como é que esta... Não mudou. Acho que o consumidor, estamos todos de acordo, que andou muito mais rápido do que provavelmente a indústria, e nós vemos isso acontecer neste momento nos Estados Unidos, com os IPOs, não é, do Vroom e da Shift. E como é que tu vês isto? Ou seja, na prática, uma indústria tão significativa, tão grande, tão poderosa como é a indústria automóvel, mas a verdade é que o modelo está com uma dificuldade de se transformar. E tão inovadora a nível produto, não é? É uma indústria que não se cansa de lançar novos produtos, explorar novas tecnologias. A questão, eu até diria que não tem 20 anos, a questão tem quase a idade do automóvel. Exatamente. Eu não quis ir tão para trás, mas... Mas o sistema de franchising do setor automóvel... Na Europa temos o Block Exemption, não é? Há uns anos. Nasceu com o automóvel no início, portanto, quer dizer, é basicamente a mesma coisa. Mas eu acho que a pergunta, a resposta é relativamente fácil. Eu acho que a indústria automóvel ainda nunca precisou verdadeiramente de vender automóveis como os clientes realmente os querem comprar. 2, a indústria automóvel ainda não precisou verdadeiramente de eficiências ao nível do seu modelo de negócio. Por incrível que pareça. E a razão pela qual eu hoje te digo isto com esta abertura é pela prova que nós tivemos nos últimos tempos. Ou seja, uma pandemia que se lança sobre o mundo, não é? Faz de um momento para o outro mudar a indústria, porque a indústria passou para o digital, não é? Durante o período de confinamento até foi só digital, atenção, nem o físico. Eu penso que tu tens essa noção. Nós no stand virtual, neste momento, e amanhã, pronto, quando esta entrevista for para o ar, se calhar já fizemos o barómetro do mercado, nós estamos com mais visitas, mais tráfego, mais contacto, mais clientes, mais stock no stand virtual do que tínhamos antes do Covid. Ou seja, é um claro sinal de como o mercado moveu muito rapidamente, não é? O stand virtual é um ator do mundo da digitalização do setor automóvel. Portanto, já é um ator. Aquilo que eu estou a dizer não se aplica bem aos atores como o stand virtual, porque esses já lá estão, já fazem esse Mas entenda o que eu quero dizer, que é, nós, não seria totalmente normal, e tu vês isso no barómetro do setor automóvel que fazemos com a CAP, de que os números ainda não estão lá, a recuperação do mercado não está lá, mas vês que o consumidor já está a gerar mais contactos, mais mensagens, a fazer mais telefonemas do que fazia antes do Covid, ou seja, o próprio consumidor nota-se que está a utilizar mais a plataforma digital na sua pesquisa do próximo carro, e da mesma maneira, tu vês que nós, na altura, quando libertámos a hipótese de se pôr um vídeo dos carros ou da própria condução, quando se está a publicar um anúncio, quando libertámos isto, numa semana tivemos 5.000 anúncios. Claro. O mercado, nós já éramos o ator, com certeza, lideramos o mercado, mas o tema é, independentemente de nós, o consumidor final e a própria indústria reagiu muito rapidamente e percebeu que tinha que se adaptar ao digital e que usar ainda mais o digital. Sem dúvida. O cliente quer claramente avançar mais no digital e, portanto, fazer mais tarefas do processo de compra no digital. E isso é uma coisa que a indústria, do modo geral, vai ter que facilitar. E não se prender muito àquela ideia de que o automóvel não se pode comprar online. O consumidor não está neste momento preocupado se vai comprar o carro exclusivamente online. Agora, que ele quer poupar tempo, ganhar em conveniência e fazer o maior número de tarefas desse processo à distância, isso não há dúvida nenhuma. Olha, então vou-te pedir aqui para comentares algo que eu vi ontem de um grande amigo meu, Steve Greenfield. Eu penso que tu até conheces, é um
é um consultor muito conhecido na área automóvel nos Estados Unidos, já foi executivo quer do Autotrader, quer da própria Kelley Blue Book e recentemente da TrueCar, onde ele, nesta altura de análise dos vários IPOs da Vroom e da Skift, e eu pedi aqui ao Ricardo Cardoso, que nos está a ajudar a produzir esta entrevista, que colocasse esse research, onde podemos ver aqui, e eu até vou maximizar esta informação, onde nesta informação em termos de customer satisfaction, não é? Em termos, vê-se que claramente o consumidor nos Estados Unidos, quando é comparado nos vários canais tradicionais, aquilo que eles chamam os auto-retailers, não é? Ou seja, na venda ao retalho automóvel, claramente as pessoas optam por estes novos modelos, que é a Vroom, a Shift ou a Carvana, que são modelos basicamente digital retailing, que pode ter contacto com o cliente no final do processo, mas é basicamente um processo que passa na internet, e até a própria aproximação da Apple até nem está lá ainda a esse nível, porque não está tão especializada no automóvel. Aquilo que eu te perguntava era exatamente isso. Como é que tu vês? Tu achas que em Portugal isto ainda não é muito evidente, não é? Achas que isto vai chegar a Portugal quando olhamos para o mercado? Como é que tu antecipas quando vemos, e sabes que olhamos para os Estados Unidos e estamos sempre a ver uma janela 5, 10 anos à nossa frente, não é? Mas será que o Covid vai acelerar isto também em Portugal? Sem dúvida. O World Shopper tem feito várias ações cliente-mistério nos Estados Unidos a estes operadores, precisamente a estes operadores que estão classificados nas melhores posições deste gráfico que mostras aqui. Nuno, são negócios que nasceram para vender automóveis como os clientes os querem comprar agora. Portanto, é natural que conquistem neste momento maiores níveis de satisfação. Quanto a estes negócios aparecerem em Portugal, eu acho que vamos ter aqui um aspecto de aceleração, um fator de aceleração muito importante gerado por a crise que vai acontecer e que todos estamos conscientes. Eu sou um otimista, portanto, quando falo disto, estou a falar disto com o devido otimismo, mas também com o devido realismo. A crise que irá acontecer irremediavelmente no segundo semestre de 2020 e no primeiro semestre de 2021. Este período vai ser muito favorável ao aparecimento de novas formas de fazer negócios, formas mais digitalizadas, formas mais eficientes e mais dirigidas à forma como os clientes querem atualmente comprar automóveis. Então deixa-me aqui ser provocador. De vez em quando acontece-me. E eu acho que nós temos alguns operadores em Portugal, nomeadamente estes maiores e mais estruturados, mas mesmo alguns mais pequenos que fazem um excelente trabalho em termos da informação e como a colocam na internet, ou seja, não vamos dizer que é realizado, mas já há bastantes bons exemplos. Mas, por exemplo, eu perguntava, um exemplo como é a CarNext. A CarNext hoje em dia já tem todos os carros em 360, não é? Tem eventualmente, se necessário, 3 pontos centrais para contacto com o cliente, não como a Carvana, com aquela vending machine, mas tem os pontos de contacto, ou seja, já há algumas operações que começam a estar, mesmo em Portugal, bastante preparadas para um modelo, ou seja, eu não acho que a CarNext, a qualidade da imagem do estúdio 360 seja pior que a Carvana, não? Ou seja, e também tem uma imagem de confiança no mercado, ou seja, já há aqui alguns operadores que poderão acelerar muito esta componente, não achas? Sim, acho que nós temos de desmistificar um bocadinho essa ideia, porque na realidade estes operadores já existem no mercado e, como tu bem dizes, esse é um exemplo. Os operadores de renting já permitem a compra de um automóvel totalmente online, sem contacto direto nenhum com os vendedores. Curiosamente, uma coisa que resulta um dado que resulta de um estudo que fizemos recentemente aos clientes, mostra que, de uma forma informal, os próprios concessionários, que muitas vezes são acusados de que estão um pouco atrasados nesta questão da compra à distância, os próprios concessionários, de uma forma informal, já facilitavam o processo de venda totalmente à distância. Portanto, isto é uma questão de dar forma a isto e dar designação a isto, muitas vezes.
e nós passamos a ter aquela situação que temos nos Estados Unidos de uma forma muito mais rápida. Como tu sabes, Nuno, a tecnologia veio aplanar aqui as diferenças. Portanto, é natural que aquilo que nós víamos muito longe nos Estados Unidos há uns anos, agora se veja mais rapidamente aqui no resto da Europa. Mas deixa-me dizer-te aqui uma coisa que eu continuo a acreditar nisso, né? Nos vários anos de setor automóvel que tenho, e gostava de ter a tua opinião, mas eu acho que também que acreditas no que eu vou dizer, que é, eu acho que independentemente daquilo que venha a ser a alteração da distribuição, do modelo de distribuição automóvel, o papel humano, o papel de ligação com o cliente, o papel de responder, quer seja de uma forma mais digital, quer existam momentos de presença física, continuará a ser essencial no futuro do modelo de distribuição automóvel. Com certeza, com certeza. Há uma grande precipitação em associar... Nuno, há uma grande precipitação em associar digitalização a vendas diretas. Vendas diretas é um formato em que os OEMs, teoricamente, venderiam aos consumidores finais o automóvel sem intervenção dos concessionários. Ora, isso não tem nada a ver com digitalização. A digitalização pode ocorrer, os processos podem ser completamente geridos à distância de uma forma totalmente conveniente para o cliente, com a intervenção do OEM, da National Sales Company, do importador e do concessionário e até do agente nos países que têm ainda esse formato. A componente humana é muito importante e, Nuno, acho também importante dizer isto. No digital, a componente humana ainda é mais importante. Quando tu procuras, através desta maneira como nós os dois estamos aqui a comunicar hoje, transmitir emoções, é mais difícil transmitir emoções aqui do que ao vivo. Mas elas são mais importantes aqui ainda, certo? Porque deixa-me dar aqui um exemplo do que tu estás a dizer, que é, eu estive num workshop no início do ano, ainda, na Holanda, onde uma entidade que está lá ajuda em termos de call tracking 30% do mercado. E eles mostravam que a intervenção humana é absolutamente fundamental, ou seja, uma chamada, uma lead, que não seja respondida em 5 minutos, a probabilidade de venda cai 10 vezes. Ou seja, se a intervenção humana não estiver lá, para falar acompanhar bem o cliente, dar-lhe o devido acompanhamento, provavelmente num período de 5 minutos, a probabilidade daquela venda não acontecer cai 10 vezes. Claro. Ou seja, claramente é absolutamente fundamental. É isso, é a questão, é o tempo de resposta às leads, é a forma como se responde às leads, é a videochamada que agora está a ser tão difundida, a forma como se utiliza a videochamada e é preciso trazer emoção para isso, é preciso ser-se emocional nesse tipo de comunicação, porque é a única forma de funcionar, porque a compra de um automóvel é muito emocional e vai continuar a ser. E eu acho, e aqui deixa-me dar tal como tu, estamos muito ligados a muitas pessoas do setor automóvel e tenho muitas pessoas de várias marcas ligadas a mim e cada vez me vejo mais nas marcas, nas concessões, mas também nos usados em particular, talvez mais ainda, as pessoas de uma forma autónoma, quando recebem um carro novo, filmam o carro e fazem um post nas redes sociais, ou seja, passámos para uma dimensão, de facto, como eu próprio também faço no stand virtual e tu fazes pelo World Shopper, damos a cara, comunicamos com os nossos clientes e usamos ferramentas que e só o fator humano, mesmo usando ferramentas digitais, como tu dizes, mas é preciso estarmos nós atrás do vidrinho a fazer as coisas acontecer. Então, mas deixa-me pegar nesta conversa e ir no sentido inverso, que é, quando olhamos para um modelo como é a Tesla vem exatamente contra este paradigma. A Tesla vem vender diretamente ao consumidor final sem ter uma estrutura de retalho pelo meio, não é? Eu penso que tu saberás, como eu, particularmente na Califórnia, existem várias marcas a saírem nos próximos 2 anos, exatamente no formato tipo Tesla. Será que vem, de facto, aí mais Teslas? Será que isto poderá ser uma ameaça para aquilo que nós estamos habituados a ver no modelo de distribuição? Como é que tu vês isto? A arquitetura do veículo elétrico vai naturalmente facilitar a chegada de mais Teslas.
de mais marcas novas, não é? Eu digo isto, basicamente, é uma arquitetura, porque a arquitetura do veículo elétrico basicamente é um skateboard que reúne baterias e motores e transmissões e tudo isso, e depois é o resto do automóvel. Portanto, é uma forma bastante mais simplificada de construir e de desenvolver a produção de um veículo. Isso naturalmente vai levar a novos construtores. Mas eu gosto muito da Tesla, acho que a Tesla tem um imenso mérito naquilo que tem feito. É evidente que não é um construtor perfeito, eu não tenho qualquer fanatismo, nem em relação a um lado, nem em relação ao outro, mas é preciso reconhecer que tem feito um trabalho que não é fácil de acompanhar por parte desses novos concorrentes da Tesla. E temos visto empresas como a Faraday Future, a dificuldade que tiveram em lá chegar. A própria Byton está a chegar lá depois de muita luta e depois de recorrer muito aos construtores tradicionais. Eu acho que é isto que nós vamos ver nos próximos tempos. É uma chegada de novos construtores, estás a falar e bem, na Califórnia estão a surgir uma série de construtores novos, especialmente ligados à área do segmento dos veículos comerciais ligeiros, elétricos, mas que irão chegar de mãos dadas com OEMs tradicionais. Dito isto, a Tesla, como sempre, já se também foi antecipando, percebeu o que é que estava a acontecer com o Space Truck, não é? E também já se foi posicionando. Mas olha, vou agora também pegar aqui num tema que é muito querido para ti, e os estudos que tens feito em termos de mobilidade, e penso que continuas a fazer, que é, e gostava de provocar aqui um bocadinho, porque eu sei que tu és um profundo e tens feito muito esse trabalho também a nível de todos os eventos, tens feito da World Shopper, da conferência anual, sempre com uma temática muito forte à volta da mobilidade e sensibilização de Portugal, e penso que também tens feito algum esforço a nível do Brasil e de Espanha. E a verdade é que nesta área claramente havia uma tendência de sair um bocadinho do ownership e as pessoas passarem para um modelo mais de mobilidade, e como sabemos, soluções como Uber e outras que surgiram, e car sharings, e como nós sabemos, muitas apareceram e desapareceram, não é? Mesmo no caso de Portugal, apesar que Lisboa, se calhar, é um exemplo onde a mobilidade está cada vez mais generalizada. Sabemos que também as novas gerações, que eu nem sempre, sou-te sincero, estou de acordo contigo, eu tenho 2 filhas adolescentes, e, por exemplo, as minhas, não sei se é para eu estar muito dos automóveis, querem ter carro. Sei que há outros miúdos que dizem não tanto, mas eu ainda vejo, às vezes falo com os amigos dos meus filhos, e eu acho que não é uma tendência assim tão clara, na minha amostra, de que estejam totalmente desmaterializados. Dito isto, eu acho que a tendência está aí, e pedia também aqui ao Ricardo que nos pusesse no ar um research que vinha da China, onde esta questão do Covid, eu também já vi em relação à Europa, e tenho visto no mercado que as motas também subiram, as bicicletas subiram, as pessoas estão menos disponíveis nesta altura para, de algumas formas, por vezes, partilhar o mesmo meio de transporte. Não é? E se olharmos aqui para este slide que eu tenho aqui, que já há uns tempos também o mostrei, e vê-se que antes do outbreak e depois, já uma fase seguinte na China, vê-se que há uma mudança em que as pessoas estavam muito mais nos transportes públicos, eventualmente car sharing, e com a entrada aqui desta pandemia, as pessoas eventualmente voltou a haver um maior interesse à volta da ownership, ou de ter a propriedade de comprar o carro e sair um pouco mais dos transportes públicos e do ride sharing e do car sharing. Tu achas que isto pode ser, de facto, aqui alguma ameaça a esta aceleração que estávamos a ver em termos de mobilidade mais partilhada? Parece-me que uma coisa é a questão da desafetação relativamente à propriedade, e outra coisa são sistemas como, por exemplo, o car sharing. O car sharing já vinha em desaceleração muito antes da pandemia. O problema do car sharing, e nomeadamente do car sharing free float, que é aquele em que os veículos são deixados em diferentes locais espalhados pela cidade, é muito difícil haver um modelo de negócio sustentável para esse formato de car sharing. Tanto que ele tem sido utilizado pelos construtores de automóveis, nomeadamente pelos construtores de automóveis, não só como uma forma, um modelo de negócio, mas também como uma forma de escoar automóveis que o mercado ainda não está preparado para receber de outra forma. Portanto, o car sharing é um caso muito especial de car as a service.
O Car as a Service é muito mais extenso, é algo que tem também quase o tempo do automóvel, desde o princípio que nós temos táxis, desde o princípio que alugamos automóveis, e o que é facto é que essa tendência continua a acontecer. O que se está a passar, neste caso concreto da pandemia, é que as pessoas querem utilizar veículos que durante um tempo sejam os carros deles. Portanto, não estejam constantemente a partilhar, como é o caso do car sharing. Tu sabes, exatamente, a Uber tem tido, neste caso... Exatamente. O Uber partilhas menos, o renting ainda partilhas menos, não é? Podes ter um contrato de vários anos, mas no fundo essa tendência continua, quer dizer, eu acho que é uma ilusão a indústria automóvel estar a pensar na propriedade. Os jovens, eu concordo contigo, há jovens que gostam de automóveis, outros gostam menos, não sei se viste num dos webinars que fizeram, o Tomás Ribeiro, que dizia que adora automóveis, mas não quer propriedade. Ele não quer propriedade. Não quer dizer que durante um tempo aquele carro não seja dele e que não tenha um serviço que lhe permita ter. Mas isto acho que é extremamente natural, esta evolução. A pandemia está a criar aqui um problema relativamente aos bens que são partilhados. Isso claramente. Então, mas saindo desta tendência que tu estás constantemente também atento àquilo que se passa no mundo, fazendo aqui uma pergunta um bocadinho mais aberta, não é? Tu vês alguma outra, falámos aqui de elétricos, falámos aqui esta história da mobilidade, não é? Car as a Service, tu vês alguma nova tendência também a surgir no setor automóvel, para além disto, que acho que seria relevante partilhar aqui com quem nos ouve, quem nos vê, neste caso, e ouve também? Eu acho que mais do que novas tendências, o setor automóvel precisa de consolidar as tendências que tem na mão neste momento, que já não são poucas. Ou seja, a eletrificação necessita de consolidação e é muito importante para uma indústria de capital intensivo que haja consolidação. Ou seja, que a indústria não esteja constantemente a correr numa direção e noutra. A própria questão dos veículos de condução autónoma, dos vários sistemas de condução autónoma, também precisa de consolidação. Viu-se claramente nos últimos anos, nos tempos mais recentes, que a eletrificação tem ganho protagonismo face a usadas, porque não há dinheiro para desenvolver tudo ao mesmo tempo. Portanto, não se espera grandes... que as inovações saiam muito daqui, espera-se antes uma consolidação destes vetores de desenvolvimento. Mas eu por acaso comentava-te por aí, porque antes do Covid, tal como tu, não é? Eu experimentava vários carros de várias marcas, não é? E dou aqui 3 exemplos. Eu estava quer com um Kia, quer com um Volvo e BMW. Achei já uma evolução bastante interessante em termos de condução autónoma, ou pelo menos em termos de assistência à condução, não é? Em termos de segurança. Ou seja, eu acho que essa é uma tendência que começa a ver também já algum nível determinado de carros a entrar. Acho que é agora aqui mais numa ótica do mercado e se começar a perceber claramente os carros não vão estar 100% de uma ótica de total autonomia, mas é evidente que já há uma tendência que antigamente não estava, mas que é evidente no mercado. Deixa-me descer ainda um bocadinho mais à terra no final desta nossa entrevista e já estamos para além da meia hora, o que não é problema nenhum, mas eu já estaria contigo, não nos ia faltar tema, não é? Mas não queria deixar de fazer aqui 2 perguntas finais. E uma delas é muito objetiva, muito terra a terra, ou seja, sei que tu a nível da World Shopper fazes também um trabalho que é muito terra a terra e que hoje imagino que estejas a encontrar outros formatos de fazer, que é ao nível do cliente-mistério, quer a nível dos stands, quer dos concessionários, se calhar não te fazias fisicamente, talvez já estejas a fazer, mas também hoje o farás digitalmente. Gostava que passasse aqui daquilo que é a tua opinião, daquilo que tu vês no mercado nacional, e isto é uma perspectiva mais nacional, o que é que são ainda alguns pontos de melhoria que tu sentes a nível das concessões e dos stands, na relação com o cliente, do processo de vendas em particular, para não estar a dar um enfoque em termos de pós-venda, mas mais nesta perspectiva de venda e de relação com o consumidor final. O cliente mistério deve ser encarado como uma ferramenta que nos permite ver os nossos negócios da perspectiva do cliente.
Portanto, nós não vamos à procura de problemas, nós vamos olhar para os negócios, para o setor automóvel, na perspectiva do cliente. E as falhas, muitas vezes, não são falhas de pessoas, são falhas de processos, são falhas de coisas maiores que transcendem as boas intenções e a boa vontade das pessoas. Agora, o que é facto é que o cliente decide em função do serviço que recebe, e esse serviço muitas vezes é prejudicado por vários fatores. Neste momento em concreto, e é importante salientar que nós nunca parámos de fazer cliente mistério durante toda esta fase mesmo da pandemia. Nesta fase em que muitas empresas têm menos recursos, é evidente que a qualidade do serviço ao cliente final está-se a ressentir, é natural, os recursos são menos, as empresas estão a tentar fazer o melhor possível, mas a qualidade está-se a ressentir, salvo algumas exceções, há sempre exceções em tudo, mas nomeadamente no pós-venda há situações bastante graves que precisam de ser corrigidas e que precisam de ser vistas de fora. É isto que nós tentamos trabalhar com os nossos clientes, mostrar que o cliente mistério é uma ferramenta para eles verem as suas empresas de fora e melhorarem as coisas. É relativamente fácil de melhorar tendo esta perspectiva. Mas só para terminar aqui uma coisa, a questão que tu muito bem dizes, entre o digital e o físico. É isso mesmo. O cliente mistério começou no físico, porque na realidade ao princípio era praticamente só físico, mas hoje em dia, já há bastantes anos, que é muito do digital. Mas hoje em dia, mais do que estarmos focados numa ou noutra, estamos focados na interligação, que é precisamente isso que o cliente procura, é passar de um canal para o outro de uma forma sem sentir problemas, sentir que é exatamente a mesma organização que está lá, as mesmas pessoas que estão a tratá-lo da mesma maneira. Isto é o grande desafio do setor automóvel em termos de digitalização. Casar bem a digitalização com o físico e, naturalmente, o cliente mistério está nesse setor sempre a analisar aquilo que mais novo existe em termos do atendimento ao cliente. Sem dúvida. Eu ia levar a pergunta para isso e respondesse exatamente que eu sinto que, por vezes, em termos digitais, não só com aquilo que existe no mercado, mas também com aquilo que algumas entidades já fazem muito bem em termos dos seus investimentos, tens uma excelente oferta para o consumidor final e, às vezes, quando vais ter a ligação com aquilo que se passa fisicamente no stand, às vezes perde-se um pouco, o cliente tem que... Ou seja, há ali uma disrupção que, em termos de satisfação do cliente, tem que ser muito bem trabalhada para que tudo isto corra melhor, e aí onde nós vemos os exemplos nos Estados Unidos, como tu dizias, entidades que nasceram de base a pensar assim, como é uma Vroom, uma Carvana, um Shift, é o DNA deles, aquilo já foi desenhado assim. Nós aqui estamos todos a transformar. Mas acho que quer eu, quer tu, observamos que, de facto, o Covid, se calhar fez pela digitalização do setor automóvel em 3 meses, aquilo que se calhar demoraria 3 anos. Nós já não é que não temos muito para fazer ainda, não é? Mas deu aqui uma aceleração fortíssima e nós temos observado. Olha, para além de agradecer a tua presença, eu gostava de fazer aqui uma questão que eu sei que não tens falado muito sobre o assunto e responderás aquilo que será possível, mas por aquilo que tem sido o excelente trabalho que vocês têm feito todos os anos à volta da conferência do Worldshopper, naturalmente vocês tiveram que adiar aquilo que estava programado, se não me engano, para maio, naturalmente por questões do Covid, eventualmente pondera-se para outubro. Como é que vai ser isto agora? Vai haver vertente física? Vai ser tudo online? O que é que podes partilhar nesta altura? Ainda bem que perguntas, Nuno. Eu normalmente comunico bastante sobre o trabalho que faço, mas relativamente à World Shopper Conference, nós estamos a trabalhar loucamente na próxima edição, desde o início da pandemia. Estamos a trabalhar loucamente para fazer uma coisa verdadeiramente em grande. Infelizmente, neste momento, eu não te posso adiantar muitas coisas acerca disso, peço que compreendas. Vais ser das primeiras pessoas a saber, mas nós temos que divulgar isto de uma forma integrada, temos que ter o cuidado com os patrocinadores, com todas as pessoas que já estavam envolvidas na World Shopper Conference, mas há uma novidade que eu te posso dizer e que acho que é muito importante. A World Shopper Conference 2020 está a ser construída como uma grande caixa de ferramentas para enfrentar o desafio do Covid-19. E naquele espaço
vão ter lugar todas as entidades, todos os profissionais, as empresas que possam ajudar o setor automóvel a sair da crise resultante desta pandemia. É assim que a estamos a desenhar, o programa está muito adiantado e dentro das próximas semanas haverá novidades. Ricardo, quero-te agradecer a tua presença, a tua disponibilidade. Eu sei que, com a certeza, penso que vais já para uma conferência a seguir, é normal na tua agenda e o excelente trabalho que tens feito. Agradeço-te ainda esta resposta ligeiramente, vou brincar contigo, ligeiramente vazia que nos deste, em que basicamente não disseste quase nada, disseste só está a ser preparado, já saberemos em breve, mas com certeza. O tema é importante, porque o tema é claramente esta recuperação do setor. Ok. Para isso. Ok, tens razão. Nós não temos isto publicamente. Ok, tens razão. Mas acho que nessa perspectiva é relevante, que é dar aqui um enfoque que se calhar não darias noutra circunstância, com certeza que não darias, à conferência estar-me à volta de como acompanhar bem esta e estar na melhor forma possível na recuperação pós-Covid. Ricardo, muito obrigado pela tua disponibilidade e por aquilo que partilhaste aqui connosco. Vou apenas fechar o Motorcast agora, está bem? Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado, Nuno, e muito obrigado a toda a equipa do Stand Virtual, tem feito um excelente trabalho. Obrigadíssimo. Tu também, do lado do Workshop, muito obrigado. E é assim que eu fecho este Motorcast com o Ricardo Oliveira. Eu penso que foi muito interessante, muito informativo, como já esperava, esta conversa com o Ricardo, porque vamos para além do normal do dia-a-dia, mas muito mais numa ótica da evolução do mercado. Falámos aqui de elétricos, que é uma tendência. Ainda recentemente tivemos aqui o próprio Rui Melo, da Tribalcar, a falar que a aposta dele de futuro será abrir um ponto de venda só direcionado para carros elétricos. Falamos também da evolução da mobilidade, que ele acredita que irá continuar. Eu também. Vamos ver a aceleração em função do impacto da pandemia. Falamos também da evolução da própria estrutura de distribuição automóvel, e acho que é interessante ver em que ambos acreditamos que este modelo vai se manter. A intervenção humana é fundamental, mas temos aqui challengers que vêm pelo lado dos elétricos, como é o caso da Tesla, e aqui uma nota também final, onde o Ricardo também diz que ainda há muito para fazer e bem, e temos que nos concentrar no setor automóvel, em particular nesta interligação entre o digital e o físico melhorar. E por fim, esta nota que ele deixou, que o Workshopper irá acontecer, vai acontecer. Já trabalham profundamente, seguramente o Ricardo e o Manuel Madeira, neste assunto para outubro. Aquilo que ele nos deixou aqui de novidade é que, de facto, o Workshopper vai se focar muito no Covid-19, mas numa vertente positiva. Como andar para a frente, como endereçar esta nova realidade. Mais uma vez, fico o meu agradecimento para o Ricardo e foi um prazer tê-los aqui em mais um Motorcast do Stand Virtual.